Se você fez um programa sobre gordofobia e foi assim que você escolheu terminar esse programa, você não entendeu nada do que é gordofobia. Olá, meus queridos, bom dia. Antes de tudo, eu queria dar boas-vindas a vocês para casa nova, que a gente se mudou ontem e você vê que as coisas ainda estão faltando um pouco, a minha câmera ainda não chegou e vocês vão conhecer mais um pouco da casa nova nos próximos vídeos. Bem, eu queria me desculpar se eu me exaltar um pouco nesse vídeo, porque é uma coisa que já vem me incomodando há um tempinho, só que eu tava um pouco resistente de falar sobre isso, mas não dá mais pra deixar de falar. Parece que de um tempo pra cá, falar sobre gordofobia virou uma moda. Eu tô vendo cada vez mais pessoas na televisão, tem matérias, tem sites falando sobre gordofobia. E eu deveria estar fazendo esse vídeo, né, comemorando, porque, nossa, finalmente, agora tem gente falando sobre gordofobia. Só que não é bem assim. Porque toda vez que eu pego hoje em dia uma matéria falando sobre gordofobia, ou um programa falando sobre gordofobia, o assunto é sempre um pouco virado de uma forma que não é bem gordofobia. Parece que a gente só pode falar de gordofobia se for dentro das regras do senso comum, sabe? O senso comum, ele tem já uma percepção do que é a pessoa gorda e, na verdade, o senso comum é um dos grandes problemas para a pessoa gorda e os jornais, as televisões e tudo mais só querem falar sobre gordofobia dentro desse entendimento. Quer dizer, em vez de a gente estar combatendo o senso comum com informação, com pensamento, né, com reflexões de pessoas gordas que vivem isso diariamente, a gente está simplesmente pegando o que já nos agride diariamente e dando um pouco de uma maquiada nisso para parecer que, não, pessoas gordas são problemáticas sim, mas a gente tem que respeitar elas, coitadas. Todo discurso tem sempre um quê de coitadinho, um quê de vítima e um quê de muita desinformação no meio do caminho. Que para começar, que gordofobia e autoestima não são a mesma coisa, né? A gente sempre quando pega os programas, eles vão falar sobre autoestima, né? Vão falar sobre as pessoas gordas podem ser o que elas quiserem, podem fazer o que elas quiserem, e não é bem assim. Até porque não é só simplesmente um passo de mágica, a gente falar que pessoas gordas podem fazer o que quiserem que elas vão começar a fazer. A gente tem que entender por que é que pessoas gordas normalmente têm uma autoestima menor do que pessoas magras. Lembrando que a autoestima é um problema da sociedade como um todo, porque todo mundo que está dentro desse sistema onde existe um corpo perfeito pode estar com problema de autoestima por não estar conseguindo chegar naquele corpo. Mas o problema da gordofobia vai muito além de só autoestima. A gordofobia, ela mata. E mata não só porque a pessoa não se acha bonita, mas mata por vários outros aspectos que eu nunca vejo esses programas debatendo. Sabe que parece que gordofobia é só ficar xingando pessoas de gorda. E aí o programa vem falar, não xinga a pessoa gorda, ela não tem culpa de ser gorda. Quem é que fez a pesquisa para um programa desse? Porque assim, querem falar de gordofobia, mas não querem falar que pessoas gordas não são obrigatoriamente doentes. Que qualquer corpo pode ficar doente. Desde a pessoa magra, a pessoa gorda, qualquer tipo de pessoa pode ficar doente. E uma pessoa gorda não obrigatoriamente é doente. Não querem falar sobre o quanto a patologização do corpo, o quanto a gente achar que sempre o gordo é doente, traz um monte de estigma e que é muito mais negativo do que positivo para uma pessoa gorda. Ninguém quer falar nesses programas que pessoas gordas são negligenciadas no médico, que tem um monte de gente gorda que morre porque chega no médico com uma reclamação e o médico vai lá, não faz exame nenhum e passa uma dieta pra pessoa e manda a pessoa ir pra casa. Pessoas gordas morrem no médico que são negligenciadas, não tem nenhum programa, nenhuma matéria, nada falando sobre isso. Querem falar de gordofobia, mas não querem falar que toda pessoa tem direito a ter acesso sim às coisas, porque pessoa gorda também paga imposto, porque pessoa gorda também tem direito a ter acesso à cidade, a ter acesso às coisas públicas e também as coisas privadas. Pessoas, em geral, têm o direito de ter acesso às coisas, independente do tamanho delas. E se elas são diferentes, porque pessoas são diferentes, tem que ter, sim, espaços que possibilitem que as pessoas acessem eles com corpos diferentes, com maneiras diferentes. Assim como a gente quer que uma pessoa que usa cadeira de roda possa acessar um lugar e ter uma entrada específica para que essa pessoa possa fazer isso, a gente também quer que pessoas gordas tenham direito a entrar num lugar e ter um lugar para sentar, ter um lugar para poder ir no cinema, para poder ir no teatro, para poder ir entrar num ônibus. Isso não é algo de outro mundo, isso não é algo especial, são pessoas que são seres humanos como qualquer outro. Não é porque a média da população tem um tamanho X, Y e Z que a gente só tem que fazer cadeira para esse tamanho de população. A gente tem que fazer cadeira para todo mundo. E quando eu falo cadeira, eu falo sobre várias outras coisas. Eu falo sobre maca no hospital, até porque se você não sabe, no hospital a única maca que suporta a pessoa gorda é a maca da bariátrica, né? Então é como se a pessoa gorda só tivesse direito à saúde se ela fizesse uma bariátrica, né? A gente precisa sim ter espaços
que sejam para seres humanos, sejam eles baixos, altos, gordos, magros, independente de como eles são. A gente quer falar de gordofobia, mas não quer falar que entre os gordos a taxa de depressão é altíssima. E as pessoas, eu já vi gente querendo provar que na verdade a gordura tem algo químico que faz a pessoa ter depressão. É muita desonestidade querer usar esse tipo de argumento como se ser uma pessoa gorda na sociedade não fosse um fardo muito grande, como se não fosse algo que a pessoa tivesse que conviver com humilhação o dia inteiro. E olha só, a pessoa mesmo assim pode ter uma autoestima boa, ela pode cagar pra isso tudo, mas isso não quer dizer que ela vai ter acesso às coisas, isso não quer dizer que ela vai poder ter os direitos dela segurados. A gente quer falar sobre gordofobia, mas não quer falar que gordo não tem direito de fazer esporte, porque gordo você vai fazer qualquer tipo de coisa fitness, esse mercado só aceita a gente se for para emagrecer. Porque gordo, na verdade, só faz exercício para emagrecer. A gente não faz exercício para não ser sedentário, para ser ativo, porque a gente gosta de fazer esporte. Não, quando a gente pega aí exemplos de pessoas gordas que fazem yoga, que fazem corrida, as pessoas são tratadas como alienígenas, praticamente, né? Tratadas como uma exceção. Na verdade, elas só são uma exceção porque elas conseguiram furar esse bloqueio que tem dentro desse meio fitness esportivo e conseguiram fazer apesar de tudo. Mas isso não quer dizer que elas são uma exceção porque pessoas gordas não fazem isso. Quer dizer que, na verdade, esse espaço não é aberto para pessoas gordas. A gente quer falar sobre gordofobia, mas não quer falar sobre como o mercado de trabalho não aceita pessoas gordas. Como o mercado de trabalho e como o senso comum acha que pessoas gordas são relaxadas, que uma pessoa gorda não vai fazer o trabalho direito. Afinal, ela não conseguiu nem lidar com o corpo dela para conseguir lidar com o trabalho. A gente quer falar sobre como pessoas gordas são depressivas, ficam em casa, são sedentárias, mas não quer dizer que a maioria delas não consegue nem emprego. A gente quer falar de gordofobia, mas não quer falar da quantidade de pessoas gordas que estão trancadas em casa porque acreditam que elas não têm direito de sair na rua, porque elas acreditam que elas não têm direito de ser amadas, de serem respeitadas, de serem contratadas. A gente hoje em dia tem um massacre contra pessoas gordas e por isso que a gente fala que gordofobia mata sim, porque gordofobia é algo que faz pessoas gordas acreditarem que elas não têm direito à vida. E mesmo que elas tentem entender isso de uma outra forma e falar, não, eu tenho direito à vida sim, elas vão pra rua e percebem que realmente a rua não tá adaptada a elas. Então vocês me desculpem, mas vocês não querem falar de gordofobia, vocês querem jogar confete para movimento social, que isso parece que tá um pouco na moda, né? A gente teve a moda do feminismo, a moda do racismo, agora tá entrando um pouco da moda da gordofobia. Gente, vamos parar de jogar confete, vamos realmente estudar o que é que a gente tá falando? Porque movimento social não tá aqui de brincadeira. Tem gente pensando sobre esse assunto, tem gente realmente produzindo sobre isso. E a gente precisa dar espaço para essas pessoas. Não adianta a gente querer falar de movimento social a partir do senso comum. Porque o senso comum já falou que é ok negro ser escravizado, já falou que é ok mulher ser retratada como menor, já falou que índio realmente não tem alma. Então o senso comum não é base para nada. Então a gente não pode falar também sobre gordofobia a partir do senso comum. Então eu realmente tô cansado com o show de desinformação que vários programas respeitados falam sobre gordofobia e não buscam nunca alguém que realmente saiba falar sobre isso. E pior, quando buscam alguém pra falar, sempre buscam do outro lado um médico extremamente gordofóbico ou um nutricionista extremamente gordofóbico pra falar o contrário. E aí, você acha que a pessoa que tá lendo a matéria vai confiar em quem? A pessoa gorda que tá ali reclamando, entre muitas aspas, ou o médico respeitado que tá ali falando, não, realmente essa pessoa, a única coisa que ela tem que fazer na vida dela é emagrecer. A vida dela só vai começar quando ela emagrecer, porque na verdade esse é o discurso da medicina, né? Então, gente, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado quando a gente vai falar sobre esse assunto. Se você é jornalista, se você faz pauta para algum programa, tome mais cuidado na hora de falar sobre isso, porque senão vai ficar muito difícil a gente conseguir falar sobre. Agora, lógico, a gente não tem que ficar contando com a mídia tradicional para falar sobre isso, e que bom que tem o YouTube, e que bom que tem muita gente boa no YouTube, no Facebook, produzindo conteúdo, falando sobre isso. Então, se você quer aprender sobre gordofobia, vai buscar essas pessoas, e não vai buscar a revista, sei lá, XYZ, que fala um bando de abobrinha e acha que tá arrasando falando de movimento social. E o pior não é isso, gente. O pior é quando colocam pessoas gordas que são desinformadas, infelizmente, porque a gente sabe que o movimento ainda não chegou pra todo mundo, então a gente pega pessoas gordas que ainda vão pra televisão fazer graça dela própria, né? Porque ainda tem isso, o gordo ele acha que ele tem que ser engraçado, então vai pra televisão ou fazer graça da própria situação, ou se vitimizar. Ou se colocar como, realmente, eu sou doente, vocês têm que me respeitar e tudo mais. A gente precisa se empoderar
empoderar quanto a esse assunto. A gente precisa urgentemente se empoderar e que esse empoderamento chegue cada vez mais a pessoas de relevância para que elas possam levar isso à frente. Porque não adianta só a gente botar gordo, gente. É que nem o caso da Anitta. Eu adoro a Anitta como artista, eu acho ela incrível, eu adoro as músicas dela, mas não adianta a gente colocar uma pessoa gorda no balé e depois fazer stories falando que vai virar uma bola, que vai ser ridículo se engordar. Não adianta. Agora, a gente tem que sim se empoderar. A gente tem que estar, principalmente pessoas gordas, as pessoas elas precisam estar com esse discurso na ponta da língua. Para quando alguma televisão, algum canal, algum jornal vier falar com a gente saber exatamente o que falar. Porque é muito fácil distorcer o que a gente tem para falar sobre esse assunto. E, gente, é muito básico a gente entender sobre gordofobia. Gordofobia, no final das contas, é só entender que pessoas gordas são seres humanos, que merecem respeito por isso, ponto. Não merece respeito porque coitadinhas são doentes. Não merece respeito porque coitadinhas não fazem nada. Merece respeito porque são seres humanos. E a partir daí a gente pode desenvolver com outros assuntos mais profundos. Mas a gente precisa ser bem categórico quando a gente fala sobre isso. Porque, sério, eu não quero mais ser obrigado a ver programas de televisão falando sobre gordofobia e terminando com uma frase absurda que eu vi esses dias, falando que a gente tem que respeitar as pessoas gordas porque elas não têm culpa da doença que têm. Se você fez um programa sobre gordofobia e foi assim que você escolheu terminar esse programa, você não entendeu nada do que é gordofobia. É isso, gente. Até a próxima.